Boa noite, Oi, Mari. Mairi. Oi, Boa noite. Denise. Oi, Vamos começar, Mari, porque eu acho que está vamos. todo mundo de olho na televisão. Sim. Tem, tem jogo hoje. Eu nem sei do. Eu vi que a É, Alemanha tá perdeu jogando. Pois é, mas hoje está jogando quem vai jogar com o Brasil, tem a o adversário decisão. do Ah, Brasil. Tá todo mundo de olho É. na tela. Acho bom a gente, eu gente Sabe sou tão que, começar. perdida que eu nem, sabe que eu nem sabia. eu tenho viajado um monte com um monte de evento, agora parou tudo, porque realmente a Copa do Mundo faz tudo parar, né? Pois O, é. o foco fica muito Copa do Mundo mesmo. Mas vamos lá, eu acho que isso está gravado, depois pode disponibilizar a gravação para as pessoas, a gente ou se precisar também a gente reagenda, repete a aula. Então, assim, o que a Beatriz, acho que a Bia, o Marcelo, pediram para falar, então, hoje é qual o melhor momento para indicar a ablação de FA. E realmente, acho que esse tema é ótimo, porque a gente disponibilizou ano passado a diretriz, nova diretriz de fibrilação arterial, e a gente tem, então, já tem muita evidência, e agora também tudo embasado em diretriz, mas tem alguns detalhes que eu vou mostrar aqui nessa apresentação. Então, assim, esse aqui já é um dos slides da diretriz. Fibrilação arterial é uma doença evolutiva. Deixa eu... o Vem desde daquela fase inicial dos fatores de risco pré-FA, até o Edu brinca que ele é um potencial fibrilador, um dia vai ser um fibrilador e muitos de nós seremos fibriladores. Então, entra desde aquela parte de fatores de risco não modificáveis, como sexo, idade, genética, mas também os fatores de risco modificáveis, diabetes, hipertensão, obesidade, sedentarismo, apneia do sono e álcool. Aí a doença evolui quando o paciente realmente aí passa a apresentar alguma arritmia atrial, que é o que a gente chama de fibrilação, a pré-fibrilação atrial, que entra as extracístoles atriais, o átrio já aumentado e os episódios de taquicardia atrial não sustentada. Na evolução, e esse é um conceito que a gente deixou bem definido na diretriz, que é o AFA subclínica, que é aquele paciente que tem um dispositivo e ele apresenta, então, esses momentos de frequência atrial rápida, ah, que pode ser fibrilação atrial, e aí sim o paciente evolui para fibrilação atrial clínica. A fibrilação atrial clínica pode ser paroxística, que é até 7 dias, de duração persistente de 7 dias a um ano. Geralmente a fibrilação atrial persistente precisa fazer a cardioversão para reverter. Persistente de longa duração, quando passa de um ano, mas ainda tem uma chance de reverter, a gente pode ter a decisão de reverter. Eu vou abordar isso nessa apresentação. E permanente, que é aquele paciente que já se tentou, não conseguiu, ou a gente não pensa, então, reverter a fibrilação arterial. E um conceito novo da diretriz, que a gente seguiu a diretriz europeia, foi naquele paciente que foi submetido à ablação de fibrilação atrial. Esse paciente sempre ainda continua com o diagnóstico de fibrilação atrial, mesmo em ritmo sinusal. Por isso que, então, é o que a gente chama de FA pós-ablação, paciente submetido à ablação por catéter, que não teve recorrência, mas ainda é um paciente potencial risco de recorrência, um paciente que, como eu falei, uma vez fibrilador, sempre será fibrilador mesmo com ablação por catéter com sucesso. Eu fui coeditor junto com a Fátima, da diretriz. Realmente foi um trabalho muito grande, e o documento está bem extenso, mas realmente a percepção nossa é que ficou um documento muito bom, e acho que todos já tiveram acesso. Recomendo todos a dar uma olhada, e tem muita informação nova. Então, quando a gente vai tratar a fibrilação arterial, a gente tem que ver um paciente como um todo, tá? Não só como a questão dos sintomas. A gente tem que pensar em melhora de qualidade de vida, tem que pensar nos controles de fatores de risco. Terapia antitrombótica é essencial na fibrilação arterial. Controle da frequência cardíaca quando a gente tem, então, um paciente em fibrilação arterial, e o controle do ritmo quando a gente quer, então, manter esse paciente em ritmo sinusal. E a abordagem é multidisciplinar, desde o eletrofisiologista, mas também tem o cardiologista clínico, que é essencial, e a maior parte dos pacientes com fibrilação arterial
são cuidados pelo cardiologista clínico, clínico geral, principalmente nas unidades básicas de saúde, tem muito paciente em fibrilação atrial acompanhando nas unidades básicas e também a equipe multidisciplinar é essencial também na abordagem e o cirurgião, principalmente naqueles casos que o paciente vai ser submetido a alguma cirurgia, também tem um papel no tratamento desses pacientes. E o que que a gente tem, então, vocês devem lembrar, principalmente quem é mais antigo que nem eu, que em 2002 foi publicado o AFIRME. AFIRME é aquele estudo que comparou o controle do ritmo da fibrilação atrial com o controle da frequência. E o que o AFIRME mostrou é que não tinha benefício naquela época. Mas a grande limitação do AFIRME é que a taxa de manutenção de ritmo sinusal daqueles pacientes era muito baixa. E com a evolução do tratamento, e aí entrou também o papel da ablação, realmente se viu que vale a pena manter o ritmo sinusal e o IST-FNET, que foi um estudo, então, já 20 anos depois do AFIRME, que ele, então, avaliou, então, uma abordagem de uma tentativa de manutenção precoce do ritmo sinusal. Então, a gente vê um paciente de fibrilação atrial, tenta manter esse paciente em ritmo sinusal, e aí tem várias terapias. E o que se viu, então, é que esses pacientes, então, vão ter menos hospitalização, vão ter menos redução de mortalidade. Então, depois do ICF-NET, se abandonou todo aquele conceito antigo do AFIRME, que seria igual ao paciente em fibrilação atrial ou ritmo sinusal, e sim se passou a buscar mais o ritmo sinusal. E aí a nossa diretriz já fala isso. O controle do ritmo está recomendado como estratégia preferencial, estratégia de tratamento preferencial. Então, todo paciente que a gente vê em fibrilação atrial, eu devo sim buscar, e é uma classe 1, um nível de evidência A, eu devo buscar esse paciente em trazer manutenção do ritmo sinusal, e a grande evidência para isso foi o ICF-NET-4. A estratégia de controle de frequência, que seria deixar o paciente de fibrilação atrial e só controlar o batimento, pode ser utilizado em pacientes que são assintomáticos ou com baixa probabilidade de manutenção, que seria então aquele deixar o paciente em AFib permanente. Foi reduzida a recomendação, agora é uma classe 2A, não mais um, ainda com nível de evidência A. Mas os fatores de risco, então aquele paciente que tem o fator de risco para fibrilação atrial, o que que eu posso fazer, sendo uma doença evolutiva, se eu tratar esse paciente desde lá do início, a mesma coisa que aquele paciente que tem uma placa um pontinho de cálcio na angiotomo de coronária, esse paciente já lá desde o início eu já posso trazer, buscar o tratamento e buscar esse paciente a manutenção do ritmo sinusal. Então, agir nesses fatores de risco vai ser importante. Um dos tratamentos muito importante do fator de risco é o controle da obesidade. A obesidade é um dos grandes fatores para a ocorrência de fibrilação atrial. E o que existem vários estudos, eu vou trazer aqui mais pontuais. O Legacy, por exemplo, que é um estudo australiano, lá do Sanders, que ele mostrou então que os pacientes que eu consigo, quando entra no programa de perda de peso, entra no programa de controle do peso, esses pacientes sim vão ter menos chance de recorrência de fibrilação atrial. Então aqui a gente vê os pacientes, e ele dividiu em 3 grupos, acima de 10% de perda de peso, de 3 a 9 e menos de 3%. E o que ele mostrou então, que sim, os pacientes que eu tenho esse controle do peso, eu consigo essa redução de 10% do peso, esse paciente vai ter um benefício, ele vai ter menos recorrência, chegando até 50% dos pacientes livres de recorrência de fibrilação atrial. Perda de peso menor, o benefício vai ser menor. Mas por que isso é importante? Aí já entrando na ablação. Quando eu adiciono, e fibrilação atrial é uma doença multifatorial, se eu adiciono o programa de perda de peso mais a ablação da fibrilação atrial, aí vocês podem ver que o resultado realmente fica muito bom. Então, aqui aqueles pacientes que tinham
só a perda de peso, metade já não teve recorrência. Mas se eu faço a perda de peso e eu faço a ablação, eu uso a estratégia do controle do ritmo, a taxa de manutenção do ritmo sinusal vai ser muito alta e muito próximo aqui de 90%. Daqueles pacientes que eu faço ablação, mas tem uma perda de peso menor, ele vai ter um benefício, mas o benefício não é tão intenso quanto aquele paciente que eu busco a perda de peso. Do mesmo jeito funciona a apneia do sono. Eu tratar a apneia do sono, vai ter um grupo de pacientes que vai ter a manutenção do ritmo sinusal, mas tratar a apneia do sono e tentar controlar o ritmo vai ser o paciente que vai ter mais benefício no controle. E a perda de peso no Legacy, é importante ter uma perda de peso que seja uma perda de peso contínua. Ele flota conforme os pacientes têm flutuação no peso, aquela perda contínua vai ser melhor, e principalmente aqui, menos de 2% de flutuação. Então, o paciente perdeu o peso e manteve, vai ser aquele paciente que se beneficia mais. Então, na diretriz, a gente fala, com relação aos fatores de risco, classe 1, recomendação a nível de evidência A, classe 1 de recomendação, tratamento da hipertensão como controle rigoroso do nível pressóricos e está indicado para redução da recorrência de doença arterial. Todo paciente com FA e C deve receber tratamento otimizado, tratamento de diabetes e controle da glicemia também é recomendado. Pacientes com doença com FA e doença do refluxo, o tratamento do refluxo pode reduzir o risco de FA e existe aí uma interação com o sistema nervoso autônomo. Uma redução de pelo menos 10% do peso é recomendada em pacientes com sobrepeso ou obesidade para manutenção do ritmo sinusal na fibrilação arterial. Programa de atividade física regular é indicado na prevenção de FA. O álcool também tem um papel, e o consumo crônico de álcool também tem um papel na ocorrência de fibrilação arterial. Deve-se, e aí a gente definiu como 2A o controle do distúrbio do sono, a pesquisa com a polissonografia, porque aí já existe um conflito nas evidências, existem algumas evidências que mostram que não tem tanto benefício, mas a gente sempre busca também. Mas eu não acho, por exemplo, que deva fazer polissonografia de rotina para todos os pacientes com fibrilação atrial, mas sim perguntar no consultório se ele tem aqueles sintomas clássicos da apneia do sono e exercício de alto desempenho, principalmente aqueles atletas de endurance, esses pacientes eles vão ter um aumento na chance de ter fibrilação atrial por um aumento do tônus autonômico. Existe uma atividade física, existe uma curva em J também para ocorrência de fibrilação atrial. Esses pacientes no extremo, eles até vão ter. Então, exercício de alto desempenho a gente definiu como classe 3, não recomendado para prevenção de FA, porque ele está associado a mais FA. Mas o que é a ablação por catéter? Então, ablação por catéter é um procedimento que o grande boom da ablação por catéter veio em 1998, quando Michel Saguer mostrou que a fibrilação atrial vem das veias pulmonares e se viu então que fazendo isolamento elétrico, primeiro ele fazia ablação focal, depois ele fez isolamento segmentado e depois, em 2003, 2004, quando o Paponi trouxe o mapeamento eletroanatômico, a gente passou a fazer então esse isolamento circunferencial das veias pulmonares, a gente foi o grande boom no tratamento. E vocês podem ver, esse aqui é uma velocidade acelerada de um paciente que a gente fez. Esse caso já tem alguns anos. Então a gente faz ponto a ponto, aplicação ao redor das veias pulmonares, fazendo então com que a atividade que vem da veia pulmonar não chegue no átrio. Mais recentemente, em 2024, pegou a ablação por campo pulsado, esse aqui é o sistema da Boston, então o Farapulse, é um catéter que ele tem um formato de balão, um formato de flower, que a gente coloca então dentro da veia pulmonar, e também pode fazer nas outras áreas, como parede posterior, e a gente faz então, ao invés de ter uma energia térmica, radiofrequência, a gente faz ablação por campo pulsado. Essa energia de alta voltagem, curta duração, vai levar a uma abertura do poro da célula miocárdica e vai então levar à morte por apoptose dessa célula. A gente também consegue, de uma maneira até mais rápida e principalmente mais segura, fazer então o isolamento das veias pulmonares, como eu falei, até
existem já ablações mais extensas por parede posterior, e essa tecnologia já é disponível no Brasil, e a tendência é ficar a tecnologia de rotina. Ah, então, o tema é qual o momento ideal? E o tempo tem importância na decisão de fazer a ablação de fibulação arterial. Então, já existem, esse aqui é um estudo mais antigo, mas também tem evidências novas, que quanto mais cedo eu levar esse paciente, por quê? Porque, basicamente, como eu mostrei para vocês, a ablação significa eliminar o gatilho, a gente eliminar o trigger da veia pulmonar. Então, quanto mais cedo, menos remodelamento atrial esse paciente tiver, mais chance existe da manutenção do ritmo sinusal. Então, aqui, o pessoal lá de Cleveland, o WOSNI, e é um dos grandes centros de ablação de fibrilação atrial, na época que o Natália estava lá, depois que ele saiu também, no banco de dados dele, então, aquele paciente, eles dividiram em 4 quartis. Aquele paciente do primeiro quartil, que foi mais rápido para o procedimento, esse é o paciente que tem o melhor, uma taxa melhor de manutenção do ritmo sinusal, mesmo aqueles pacientes com fibrilação atrial persistente. Vocês podem ver também que o tamanho tem correlação também com o tamanho do átrio, e biomarcadores também, tá? Então, acaba sendo paciente, a fibrilação atrial ele inflama mais, o átrio dilata, a doença evolui, e esse é o paciente que vai ter, então, uma maior taxa de recorrência. Esse paciente vai ser mais difícil, ou muitas vezes precisa repetir o procedimento, ter 2, 3 procedimentos à medida que passa a ter esse remodelamento atrial. E aqui, ainda nessa casuística lá do grupo de Cleveland, está no interquartil 1, que seria menos de 1 ano, e ser uma fibrilação atrial não persistente, ou o ritmo de apresentação inicial ser o ritmo sinusal, foram os pacientes na análise multivariada que tiveram uma menor taxa de recorrência, corroborando o que eu falei. Quanto menos mais cedo o timing, melhor. E outro ponto que é importante, e esse aqui já é um dado mais novo, não só a taxa de recorrência, essa aqui é uma meta-análise, a taxa de recorrência é muito menor quando a gente indica um procedimento mais precoce, mas também as complicações. Então, eu vou fazer um procedimento num átrio menos remodelado, eu vou ter menos manipulação de catéter, eu vou ter um átrio menos parado, eu vou ter menos estase atrial. Então, também a taxa de complicação da ablação de fibrilação atrial, como, deixa eu só tirar aqui, como mortalidade global, taxa de tamponamento cardíaco, taxa de AVC e insuficiência cardíaca, vai ser menor porque eu tenho que fazer uma ablação menos extensa, você um procedimento mais direcionado, que é o que resolve mesmo, que é isolar a veia pulmonar. Então, também é aí mais uma evidência que fazer essa ablação mais precoce também não só vai ser mais eficiente, como também vai ser um procedimento mais seguro quanto mais precoce. Aqui também, nessa publicação mais recente, usando o valor de corte de 1 ano, vocês podem ver que as curvas aqui com P altamente significativo, e o número aqui de um banco de dados mais recente, com 20 mil pacientes, claramente eu recomendar a ablação antes de 1 ano vai ser melhor. E o ISTFnet mostrou isso. Então, o que a gente vê no ISTFnet, e isso até outro dia a gente teve numa discussões do Congresso, você pode ver que no ISTFnet o tratamento foi em 2 anos, ao final de 2 anos, sem nenhum tratamento, e muitos foram os que fizeram a ablação que já estavam sem tratamento, propafenona, flecainida, amiodarona, mas 20% desses pacientes foram submetidos à ablação. Provavelmente com as evidências novas, talvez isso até aumente e talvez esse benefício seja melhor. Então, sim, tem um benefício e a ablação faz parte desse benefício, porque lá em 2000, quando tinha o Afirme, a gente não existia a ablação por catéter. O que tinha de ablação no Afirme era só fazer a ablação no 9. Um dos grandes estudos que a gente tinha a expectativa de ter um grande benefício
O estudo da vida do Douglas Parker era então, o Cabana. O Cabana, então, avaliou, seria o afirme de ablação, não só o Stefanett, que é só fazer essa abordagem mais precoce, mas seria a ablação mais precoce, seria o Cabana seria o afirme da época da ablação. O grande problema é que o Cabana teve uma taxa de crossover muito alta, então, na análise que seria da intenção de tratar, ele não teve benefício e foi considerado, na época, quando apresentado, se discutiu muito. Eu estava inclusive no dia da apresentação, na intenção de tratar, ele não foi positivo, mas naqueles pacientes que foram submetidos à ablação, então na análise per protocol, foi claro esse benefício. Isso aqui é redução de mortalidade, onde pode morte, AVC, sangramento importante, parada cardíaca, tá? E os pacientes que foram também submetidos à ablação por catéter, eles tiveram uma taxa muito menor de recorrência de ablação de fibrilação arterial. Então, mais esse é um dos estudos clássicos. Não foi tão importante quanto a gente esperava, mas mostrou o benefício da ablação. E a evolução da tecnologia, e esse aqui, então, a tecnologia mais atual, é a tecnologia quando a gente faz radiofrequência no 9 de julho, é o Carto com o sistema SurePoint, com catéter com sensor de contato. Então, o que a gente tem, então, que é a taxa livre de recorrência de fibrilação arterial nesse banco de dados aqui foi 76%, mas 93% dos pacientes ficaram livres de episódios sintomáticos de fibrilação arterial. Então, e é o que a gente realmente vê os pacientes melhorarem muito após a ablação, e felizmente a gente tem de radiofrequência é disponível a técnica mais atual no hospital, a técnica mais atual aqui no Brasil. E a ablação por campo pulsado é um procedimento que está chegando agora. Esse aqui é um dos estudos do Advent. Ela já tem registros até de 17 mil pacientes. Mostra que pelo menos é equivalente à energia térmica e com taxas também próximas a 80% livre de recorrência de fibrilação arterial. Talvez a gente está vendo agora nas meta-análises, talvez a ablação por. O que é a ablação por campo pulsado faz? A lesão pode até não ser tão duradoura quanto a lesão por radiofrequência, mas a ablação por campo pulsado, a gente permite o fato de ela ser tecido seletivo, e uma das complicações da ablação por radiofrequência é a estenose de veia pulmonar. A gente consegue lá dentro da veia não só fazer o isolamento da veia, mas a gente consegue eliminar o gatilho. E eu acho que esse vai ser um dos motivos que a ablação por campo pulsado sim vai ganhar da radiofrequência e vai ser. E hoje em dia na Europa já é o procedimento número um, os Estados Unidos está virando também, e eu espero que o Brasil em breve também seja o campo pulsado, seja a tecnologia mais utilizada. A gente teve uma vitória muito grande essa semana, que a ablação por campo pulsado foi aprovada no CoSaúde, está com um parecer favorável não só das entidades médicas, mas também as operadoras. Eles mudaram a opinião e também apoiaram. Então, acho que em breve a diretoria colegiada da ANS vai aprovar, e aí entrando o campo pulsado no rol da ANS, realmente a tendência é virar a tecnologia de rotina para quase todos os casos. Então, o que a nossa diretriz considerou? E vocês vão ver que a gente ficou bem liberal com relação à ablação de fibrilação arterial. Então, essa aqui é uma das tabelas. Antes de considerar a ablação por catéter, recomendado que o paciente seja orientado com relação aos riscos e desfechos do procedimento. E isso aqui a gente trouxe da diretriz europeia, que a repetição da ablação deve ser considerada. Uma vez eu decidi fazer a ablação, aqueles 20, 30, no persistente 40% de chance de recorrência. Uma vez eu optei por fazer a ablação, se esse paciente recorrer e fora daquele período inicial, eu devo sim repetir a ablação, porque isso vai também trazer benefício para o paciente. Então, a repetição deve ser considerada em pacientes que recorrem à arritmia com melhora inicial dos sintomas após a ablação, e os dados do procedimento prévio sugerem a chance de manutenção do ritmo sinusal. E a indicação clássica, então, da ablação é a ablação por catéter recomendada em pacientes portadores de FA paroxística ou persistente. Antes, a persistente era 2A,
agora já virou sintomáticos e refratários ou intolerantes a pelo menos um antiarrítmico da classe 1 ou 3, que é a propafenona, sotalol ou amiodarona. Aquele paciente que usou beta-bloqueador, beta-bloqueador ele não é específico, antiarrítmico específico. Então ficou como classe 2A e pacientes com FA paroxística, pausas após a reversão, para evitar o plante marca-passo também ficou 2A a recomendação da ablação. Mas como eu disse, e aí voltando ao tempo do procedimento, quanto antes melhor, por que não recomendar, então, a ablação como primeira linha para o paciente com fibrilação atrial? E a diretriz já também, como eu falei, a gente ficou mais liberal e realmente ficou, as recomendações estão mais avançadas por toda a evidência que a gente adquiriu nesses 15, 20 anos de ablação de fibrilação atrial. Então, a ablação por catéter deve ser considerada como primeira linha em pacientes portadores de FA paroxística sintomática, em caso da escolha do paciente. Então, aquele paciente teve a primeira, a segunda crise, ele já quer fazer a ablação, eu já tenho a recomendação classe 1 na diretriz. Naqueles pacientes com fibrilação atrial persistente, e aí o sintoma da FA persistente pode ser palpitação, mas também tem espineia, fadiga, ou até assintomático, mas quando a gente reverte, a gente vê que o paciente era assintomático, fica como 2A, a ablação de FA pode ser considerada como primeira linha para pacientes portadores de FA persistente sintomática, em caso da escolha do paciente. Recomendação 1, no fim da apresentação eu vou falar da IC, primeira linha com pacientes com FA e suspeita de taquardiopatia, recomendação classe 1 na diretriz, e também ficou como 2A aqueles pacientes com IC já com frequência mais controlada, não taquardiopatia, com objetivo de redução de mortalidade e hospitalização, vou mostrar na sequência. Quais são os estudos de ablação com primeira linha? A crioablação, que é congelar a região da veia pulmonar, por ser um procedimento mais fácil, realmente teve uma era de muito estudo de crio como primeira linha. Então, o CryoFirst, ele mostrou que os pacientes que foram, então, submetidos à ablação por crio, já quando teve o primeiro diagnóstico, 82% mantiveram o controle do ritmo sinusal, já aqueles com droga antiarrítmica foi 67%, e não foi associado a evento adverso maior. Esse aqui é o mantra, esse aqui já é um estudo mais antigo, 2012, com radiofrequência. Ele mostrou até uma taxa alta de recorrência, mas a redução da carga de fibrilação atrial foi muito maior nos pacientes submetidos à ablação. Então, a redução do burden foi significativamente menor no grupo ablação do que no grupo droga antiarrítmica, também com uma diferença significativa. Outro estudo de crioablação, STOP-AF, mostrou claro benefício para a ablação. O Early AF também. A diferença do Early AF foi de que os pacientes não só tiveram menos recorrência, mas também a progressão para a fibrilação atrial persistente foi menor nos pacientes que foram submetidos à ablação antes mesmo de iniciar a terapia antiarrítmica. E essa aqui é uma meta-análise, então foi o NNT de 5 para mostrar o benefício. E o que é importante, tanto episódios de fibrilação atrial sintomática e episódios de hospitalização, toda vez que eu vou indicar um procedimento mais precoce para o paciente, é importante esse procedimento ser seguro. E o que nesse registro aqui mostrou que foi realmente muito seguro indicar a ablação como primeira linha. Infelizmente, acho que o pessoal, outro dia, o Cristiano apresentou os dados do hospital aí. Realmente a nossa taxa de complicação aí no hospital é muito baixa, com uma taxa de sucesso muito alta. Esses dados podem ser também trazidos para o 9 de julho, para a nossa realidade aqui do Brasil. E a diretriz, esse que é o gráfico da diretriz, então, ficou uma decisão compartilhada. É importante também a opinião do paciente. Tem muito paciente que não gosta de procedimento, já tem paciente que não aceita tomar remédio. Então, ficou como 2A propafenona, 2B sotalol amiodarona, a ablação por catéter, primeira linha no paciente que é intolerante ou refratário ao droga antiarrítmica, ou naquele jovem
antes da droga antiarrítmica ficou também como classe 1, em todos os outros pacientes como 2A, e cirurgia cardíaca, que vai ser submetida a uma cirurgia de válvula, também é recomendação 2A. Mas eu já falei para vocês da importância do tema, mas aquele paciente que eu já peguei, esse paciente com fibrilação atrial persistente, esse paciente já tem lá, não, tem 5 anos, 7 anos de fibrilação atrial, você pode ver aqui nessa série o interquartil de 67 meses. 67 meses vai dar 6 anos e meio. Então, pacientes acima de 67 meses, eles vão ter uma taxa de recorrência mais alta, sim. Esse paciente, eu vou ter que fazer uma ablação mais extensa, fazer parede posterior, vai ser uma ablação mais trabalhosa, mas o que é importante, que o burden de fibrilação arterial, a carga, mesmo nesse paciente que tem lá 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos de fibrilação arterial, a carga desse paciente vai ser reduzida e esse paciente vai ter um benefício. Esse aqui é nessa publicação, então ele compara aquele paciente mais precoce com mais tardio. Mesmo os pacientes mais tardios, eles vão ter uma melhora na qualidade de vida. Então, esse aqui é a melhora no teste de qualidade de vida de fibrilação atrial, e não vai ter diferença nem daquele precoce. Então, o título dessa apresentação, desse trabalho, o diagnóstico para ablação no paciente persistente. Qualquer tempo é um tempo bom para recomendar a ablação. Óbvio que quanto mais tempo, mais pior o resultado, mas ainda vai ser um paciente que vai se beneficiar da ablação. Para finalizar, vou falar da IC, e realmente a gente tem, até por isso, pacientes muito remodelados têm taxa de recorrência alta, mas a gente tem evidências cada vez maiores de que esses pacientes estão se beneficiando, e não só benefício sintomático, também com redução de qualidade de vida. Então, a recomendação da diretriz, o ratinho é importante, envolver o especialista em C é essencial para o tratamento desses pacientes. Pacientes com CFR, com alta probabilidade de taquidemia, a gente teve no fim de semana um evento lá da Rede Américas, eu mostrei um caso de taquidemia com frequência alta. Esses pacientes realmente eles vão muito bem depois da ablação. Aquele FA com IC, com fração de ejeção reduzida, que tem uma frequência alta, e o paciente que eu mostrei, ele tinha uma frequência média de 120, 130 no Holter. Esses pacientes evoluem bem, só de reverter a fase inicial já vê uma melhora. Então, na diretriz ficou como classe 1 de indicação. Aqueles com frequência mais baixa, ou pacientes com dispositivo, esses pacientes vão ter um benefício, e na diretriz a gente deixou como 2A, com o objetivo de redução de internação hospitalar e mortalidade, 2B, naqueles com frequência bem controlada ou fração de ejeção muito reduzida, ainda tem algum benefício. E esses aqui são os principais estudos. O Castle foi um dos estudos com ablação de FA e C. A gente vê, então, que a morte, a hospitalização foi reduzida, a morte por qualquer causa e hospitalização individuais também foram um benefício. O Castle HTX é aqueles pacientes em fila de transplante. Esses pacientes também tiveram benefício. Eu acho que quem já teve a experiência de ver um paciente com IC, IC, mesmo os pacientes ruins, depois da ablação, parece que eles realmente mudam. Então, sim, é um paciente mais trabalhoso, é um paciente que vai ter cuidado, tem que ter um cuidado maior no peri-ablação. Muitas vezes vai precisar de idobuta, vai precisar de diurético, mas esse paciente, saindo dessa fase inicial, ele vai ter também um benefício. Essa aqui é uma meta-análise, essa meta-análise é brasileira, do lado do pessoal do Rio Grande do Sul, mostrando então com os pacientes com IC, reduz hospitalização, morte cardiovascular e mortalidade global de uma maneira muito clara, qualidade de vida, teste de caminhada, e também a redução dos eventos, até uma redução de eventos adversos também nesses pacientes. E a nossa recomendação, então, na diretriz foi: se o paciente tem um perfil clínico favorável para ablação, então aquele paciente tem chance de ter taquidemia,
não é um paciente com caquexia cardíaca, um paciente mais jovem. A ablação fica, então, recomendado como primeira linha, classe 1, no paciente com IC-FER. Drogas antiarrítmicas, amiodarona 2A, sotalol 2B e propafenona contraindicado nesses pacientes com IC. No perfil clínico desfavorável, aquele paciente que eu vou optar pelo controle de resposta, porque realmente, não, tem um átrio de 75, ou já tentei ablação e recorreu, eu posso usar os beta-bloqueadores, se a função for um pouco melhor, pode usar bloqueador de cálcio, amiodarona e digoxina também, mas nunca utilizar propafenona, verapamil na disfunção, e a ablação do 9 passa a ser uma alternativa. A ablação do 9 significa que eu coloco o marca-passo, e hoje em dia, com a estimulação fisiológica, realmente ficou muito boa a estimulação desses pacientes, estimulação de ramo esquerdo e estimulação de RIS. E aí eu faço, então, um bloqueio na condução do átrio para o ventrículo. Então, ele vai continuar em fibrilação atrial, mas a resposta alta não vai ser... O paciente não vai ter resposta alta, esse paciente vai ter um benefício. Então, recomendado como classe 1, paciente com CDI, com terapia inapropriada, e eu não penso em ablação de FA classe 1, FA resposta elevada, que já tem marca-passo para otimizar a ressincronização também. Mas mesmo naquele paciente que eu não tenho marca-passo, eu posso pensar em implantar o marca-passo. E aí, habitualmente, essa ablação do 9 é de 3 a 4 semanas pós o implante do marca-passo definitivo, mas é uma alternativa. Para finalizar, agora mais as conclusões, aquele um mastigadinho, né? Que toda aula é boa, eu sempre gosto de trazer a informação mastigada. Então, controle de fator de risco, paciente hipertenso, qual o critério luz verde para proceder de ablação? Se a pressão está controlada, mas se não está atingida, eu vou ajustar o procedimento, eu vou ajustar a medicação, mas eu posso já ir programando a ablação e adiar apenas na crise hipertensiva. Diabetes também tem um papel, então sempre tentar a glicada mais baixo. Se o paciente está muito descompensado, tentar controlar inicialmente. A apneia do sono, o CPAP inicia, mas a ideia é não adiar o procedimento de ablação, não esperar tratar com CPAP, coisa, mas sim, na alta hospitalar já recomendar o CPAP, perda de peso, sempre tentar. Não existe um limite absoluto para, não, um IMC de 50 eu devo evitar, não. Paciente com IMC muito grande é um pouco mais complicado, tanto a questão de acesso, uma taxa de complicação fica um pouco maior, também ter uma perda inicial, e o que a gente sempre fala ah, eu vi o paciente no consultório, um super obeso, indico a ablação, e enquanto ele espera, então, iniciar o GLP-1, dieta, simultaneamente a lista de espera. Então, enquanto esse paciente espera, convém autorizar, muitas vezes demora 2, 3 meses. Se esse paciente já perder, que seja 5 quilos, 7 quilos, baixar um pouco o IMC, vai ser muito melhor o procedimento. E também na IC, paciente euvolêmico, dependente da função compensado, é o momento para fazer ablação. E aquele muito descompensado, então muitas vezes a gente vê um paciente com FA super descompensado, é melhor dar aquela compensada inicial, precisar do buta, diurético, tentar esse paciente levar melhor, tentar melhorar a condição clínica desse paciente para daí fazer a ablação. Então, embora e realmente está muito liberal a ablação na IC, ainda o paciente tem que estar compensado. E para finalizar a apresentação, então, qual o melhor momento? O tratamento precoce do ritmo na FA foi associado a menor risco de eventos cardiovasculares. Estudos clínicos de meta-análise demonstram benefício na ablação em comparação ao tratamento medicamentoso para o controle do ritmo. Realizar controle de fator de risco enquanto prepara o procedimento é importante, mas esses controles de fatores de risco normalmente podem ter um benefício, retardar muito ou esperar, e principalmente com uma FA paroxística vai virar persistente, eu já vou estar sendo prejudicial para o paciente na ablação.
E a decisão também depende no risco de complicações. Ter, ah, e acho que vocês têm contato as equipes do hospital, mas hospitais que não têm um sistema tão claro e tão bem estruturado de eletrologia de ablação, aí talvez, e aí sempre avaliar a experiência e disponibilidade do grupo, talvez esperar, tentar um pouco mais droga antiarrítmica, uma cardioversão, mas realmente no hospital, no 9 de julho, a gente vê as coisas realmente são muito boas. E a tecnologia da ablação, na ablação vem evoluindo cada vez mais, esse procedimento está mais seguro e efetivo. E agora, para acabar, eu resolvi trazer esse slide, que foi um slide, que foi de uma aula que eu dei na SOCESP, que realmente aí sim é bem mastigado mesmo, era para quem e quando indicar. Então, assim, e esse é o slide exatamente como eu deixei na SOCESP. Pacientes sintomáticos. Todos os pacientes eu sim devo indicar ablação, exceto se o paciente tiver múltiplas comorbidades. E aquele sintomático então, está sempre com alta resposta, palpitação, aí esse paciente eu vou precisar fazer a ablação no 9, mas a regra é todo sintomático, todo paciente com palpitação, eu devo recomendar a ablação. Nos pacientes assintomáticos, ah, ah, todo paciente assintomático, mas eu tenho fibrilação atrial paroxística, e principalmente aquele que entra e sai, entra e sai, entra e sai, o que eu falei na sociedade foi isso, que todo paciente merece, porque sim, não só o benefício do assintomático, mas às vezes o paciente passa a ser realmente assintomático quando mantém o ritmo sinusal, consigo deixar menos remédio também para esse paciente, e também ah, ah, a evolução para fibrilação atrial persistente eu vou conseguir mudar nesse paciente. E tem um ponto que eu não tinha, por tempo também eu não trouxe aqui, mas cada vez mais a gente tem evidência também que a ablação, manter esse ritmo sinusal, também vai prevenir evento embólico, as taxas dos estudos de interrupção ou não, mesmo no paciente que interrompe, as taxas de AVC, taxas de evento embólico são muito baixas, então no assintomático também tem esse ponto a se pesar. E se o paciente tiver fibrilação atrial persistente, se a condição clínica for favorável, eu sou também entusiasta, eu acho que sim. E aí entra essa questão dos eventos embólicos. Na IC, FA com alta resposta e taquicardiopatia quase sempre realmente muda a vida desse paciente ser submetido à ablação. E o FA com resposta controlada é sempre importante ter o ratinho, pesar o risco-benefício, mas ainda é um paciente que pode ter algum benefício. E se o paciente tem choque do CDI, e é um paciente condição ruim, e isso muitas vezes até paciente muito descompensado, às vezes só de bloquear o NOAV, a gente consegue ajudar a compensar, então é uma opção de tratamento. Obrigado pela atenção de todos. Estou aqui aberto se vocês quiserem fazer alguma pergunta e estou à disposição. E a nossa equipe, tanto a minha quanto do Cristiano, a gente está aí no hospital sempre à disposição para não só para fazer ablação de FA, mas também para ajudar em toda a parte de arritmia nesses pacientes. Cris, Meire, Cris, Oi, Mary. tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Bom, então, eu sei que está bem estabelecido já a ablação no paciente portador de FA, quanto menos alteração da anatomia, melhor, a resposta é melhor, e os benefícios mesmo no paciente crônico, ok. E naqueles pacientes que têm uma alta densidade de arritmia supraventricular, que está ali, olha, eu vou fibrilar mais dia, menos dia. Sintomático, você já está com um antiarrítmico e ele não responde, e aí? Eu indico? Então, eu quando vejo esses pacientes no consultório, realmente eu acho que nesse paciente é muito importante avaliar o Holter. E eu sempre quando eu vou ver o Holter, tem muita TANS, TA não sustentada. Se o paciente tem muita TANS, e essas TANS são aquela que a gente vê que ele fibrila, só não sustenta, esse é um paciente que provavelmente já teve fibrilação atrial, esse é um paciente que tem atividade de veia pulmonar, e esse é um paciente, então,
que vai se beneficiar da ablação. Já aquele paciente que tem essa taquicardia atrial não sustentada, é uma taquicardia atrial mais lenta, tem uma onda P marcada, mesmo que seja 15, 20%, e um paciente muito pouco sintomático, eu tenho um monte desses pacientes, eu não indico ablação, porque aí o benefício vai ser menor. Então, se é um paciente que tem cara de que vai fibrilar, aquela fibrilação atrial não sustentada, sim. Se é só taquicardia atrial não sustentada, mais marcadinha, muitas vezes eu posso até, se o paciente for assintomático, eu posso até deixar de dar droga antiarrítmica para esse paciente. O paciente não é sintomático, não vou tratar para limpar o Holter. Então depende muito de como é o traçado, e aí ver se é FA não sustentada assim, se é uma TA mais marcadinha. Tem muito paciente que tem um foquinho no seio coronário, lá na cava superior, ou no apêndice lateral direito, que não tem sintoma nenhum. Eu tenho muito paciente que eu deixo e só tranquilizo esse paciente com relação ao ritmo. Ok. Acho que tem. O José Eduardo colocou alguma coisa no chat, a pergunta. Então, com relação à operadora, a ablação de fibrilação atrial, até por conta das diretrizes e do rol da ANS, a ablação por radiofrequência já é muito bem estabelecida. Então, o paciente tem fibrilação atrial, tem um diagnóstico de fibrilação atrial, pode ser paroxístico ou persistente. Esse paciente já tem uma cobertura obrigatória. Então, esse paciente vai ter o eletroanatômico, ele vai liberar a radiofrequência. Então, com relação à radiofrequência, já está muito claro. O paciente tem um diagnóstico, tem um eletrofibrilação atrial, e até outro. Eu atualmente sou presidente da SOBRAC, né, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Chegou uma demanda lá do Rio Grande do Sul que e na diretriz de FA a gente definiu que o traçado de fibrilação atrial feito pelo relógio, pelo Apple Watch, já é diagnóstico de fibrilação atrial e já poderia ser indicada a ablação. Os convênios começaram a negar. Lá no Rio Grande do Sul a gente fez uma nota. Então, mesmo se é feito o diagnóstico apenas pelo relógio, as operadoras já têm a obrigação de liberar o procedimento. E aí, é óbvio que depende, não é só está liberado, tem que fazer, não. Aí pesa todas esses pontos que eu falei aqui na apresentação, ter a correlação, esse relacionamento com o eletrofisiologista, é importante ter o relacionamento com o eletrofisiologista, sim, mas felizmente tá muito tranquilo para a operadora liberar. Com relação à ablação para o campo pulsado, não, não tá tranquilo de liberar, até por isso que ainda não decolou no Brasil. Mas como eu falei nessa terça-feira, a gente já teve um parecer favorável. Eu acredito que até o fim do ano a ablação por campo pulsado vai estar no rol e a gente vai conseguir também a ablação por campo pulsado nesses pacientes. Então, felizmente, essa parte de operadora está bem tranquila. Foi uma briga no início lá na 2004, a gente brigava pelo eletroanatômico, mas desde que entrou no rol, está muito tranquilo essa questão de liberação. Ok? Eu sempre falo, eu acho que a Meire, a Mari, o Zé Eduardo não conheço, ou se a gente já se cruzou, não relaciona a pessoa ao nome, mas assim, uma vez, e eu sempre falo, uma vez o cardiologista indicou 4, 5 ablações e vê o paciente, óbvio que vai ter paciente que vai recorrer, mas mesmo que recorre melhora muito. E indicou 4, 5, aquele paciente que está lá, e esses muito sintomáticos são os ideais, porque é o paciente que tem o melhor resultado, jovem sintomático é o que tem o melhor resultado. O cardiologista indicou 4, 5 ablações e vê realmente que vai muito bem e a pessoa passa a ser fã e cada vez indica. Então, óbvio que a diretriz foi feita muito por eletrofisiologistas e eu fui como eu disse, o coeditor. Essa parte da terapia foi a parte que eu mais trabalhei, mas não é só por isso, é porque realmente a gente vê os pacientes melhorarem muito após o procedimento. Boa. Às vezes o problema é convencer o paciente. Eu tenho um Sim. teimoso.
às vezes é convencer, eles têm medo do procedimento, por mais que a gente fala que é tranquilo, É. que hoje em dia é mais seguro o procedimento, mas às vezes a gente esbarra nisso, né? Mas Se o paciente não quer, se o paciente realmente está inseguro, eu não forço, tá? Realmente, até porque é isso. Muitas vezes o paciente vai precisar de um tempo para amadurecer isso, mas realmente vale a pena a gente tentar mostrar para ele que vai ter um benefício, mas realmente, o paciente não quer, que é óbvio, todo procedimento, e lembra que eu falei ali, a taxa de complicação é muito baixa e a nossa taxa de complicação realmente é muito baixa, mas todo paciente tem risco, né? Então, se eu insisto fazer e acontece alguma coisa, realmente é muito ruim isso, né? Então, o paciente tem que estar bem convencido e por isso que na diretriz, aquele gráfico, a gente colocou muito isso. A escolha do paciente é muito importante também na decisão do tratamento. tá bom. Obrigada, Ok? Cris. Então tá, Obrigada pela pessoal. aula. Acho que vai ficar gravado aí, vou passar para o pessoal Isso. também. Estou à Tá bom. disposição. E como eu falei, a gente, tanto eu quanto o Cristiano, a gente está no hospital aí, a gente está à disposição, todos têm nosso telefone. Quiser discutir caso. Hoje mesmo a gente indicou, eu não pude ir lá porque eu estava também finalizando a aula, o Alberto passou, tem um internado lá com cardioverteu, recorreu um dia depois, é muito claro o benefício, esses Ah, pacientes vão verdade, da UTI, né? muito bem. É, É o da UTI, né? Ah, eu sei. não lembro o nome da paciente, mas a gente indicou, porque realmente é isso, os pacientes vão muito bem, felizmente. Ok? Obrigada. Então tá, pessoal, abração, boa noite a todos. Tchau, Vamos tchau. Boa descobrir que noite, é o Boa Cris. aniversário do Brasil, noite. então, também. Tchau. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Até, tchau.